Olá, você, usuário do nosso aplicativo da OAB, estamos mais uma vez aqui juntos para uma nova questão de direito penal. Nós estamos respondendo aqui a prova de 2011, aliás, o terceiro exame da OAB do ano de 2011, e a questão que nós vamos enfrentar agora é a questão de número 60 daquele terceiro exame do ano de 2011. Uma questão que trata sobre uma matéria de também frequência, mais uma vez, uma questão que se trata sobre erro, mas um erro diferente, um erro na execução. Então, você tem que ter muito cuidado com o erro na execução, com o resultado diverso do pretendido. A sua prova de OAB pode, inclusive, fazer referência, inclusive, às expressões em latim, erro na execução como aberratio ictus, o resultado diverso do pretendido como aberratio criminis, inclusive. Então, o erro sobre a execução, o erro na execução, ou aberratio ictus, ele vem previsto no nosso Código Penal no artigo 73. E, na verdade, ele traz uma regra muito semelhante àquela regra do parágrafo 3º do artigo 20, que trata do erro quanto à pessoa. O erro na execução, no artigo 73, o legislador dispõe que quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que ele pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto, como eu falei, no parágrafo 3º do artigo 20. No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código, que trata, aliás, do concurso formal, porque houve unidade de conduta e pluralidade de infrações penais, essa pluralidade não sendo desejada pelo agente, aliás, um concurso formal que a gente caracteriza como concurso formal próprio. Tá? Então, o erro na execução tem essa característica. Se você tiver uma situação de erro na execução, de aberratio ictus, você deve levar em consideração não as características da pessoa que o indivíduo efetivamente atingiu, mas as características da pessoa que ele pretendia efetivamente atingir. Aliás, que ele pretendia efetivamente atingir. Então, vamos lá para o nosso enunciado da questão 60, verificar que realmente o caso concreto apresentado se amolda à estrutura desse artigo 73, cobrado aí na sua prova de OAB. Vamos então ao nosso enunciado. Diz que José dispara 5 tiros de revólver contra Joaquim, jovem de 26 anos, que acabara de estuprar sua filha. Se José tivesse disparado esses tiros contra Joaquim e tivesse atingido Joaquim, você teria uma situação típica de, claro, homicídio. Nada justifica a conduta de José, por mais revoltado que ele esteja. É um crime de homicídio, sendo que, claro, um homicídio privilegiado, porque houve um relevante valor moral. Aliás, ele não matou qualquer pessoa, ele matou o estuprador de sua própria filha. E essa dor que ele sente, essa revolta, é levada em consideração como um relevante valor moral à luz do parágrafo 1º do artigo 121. Tá? Até aí tudo bem, você diria que é um crime de homicídio privilegiado, relevante valor moral. Aí vem a questão e diz: contudo, em decorrência de um problema na mira da arma, José erra seu alvo, vindo a atingir Rubem, senhor de 80 anos, ceifando-lhe a vida. Coitado de Rubem, estava no lugar errado, na hora errada. A esse respeito, é correto afirmar que José responderá. Aí veja, você vai ter a aplicação concreta do artigo 73 do Código Penal. Ou seja, no caso de erro na execução, ele coloca problema na mira da arma. No caso de erro na execução, você deve levar em consideração não as circunstâncias da pessoa contra quem o crime foi efetivamente praticado, coitado de Rubem, de 80 anos, mas sim a circunstância do indivíduo que ele pretendia realmente atingir. Ou seja, você deve levar em consideração que a situação praticada por José se amolda, na verdade, a um homicídio privilegiado por relevante valor moral, ainda que tenha sido atingido uma pessoa diferente da que a gente pretendia atingir. Então, vamos ver qual é a resposta aqui. Diz que, nesse caso, é correto afirmar que José responderá. Letra A, pelo homicídio de Rubem, agravado por ser a vítima maior de 60 anos. Não, o artigo 73 diz que, nesse caso especificamente, você deve levar em consideração as características da pessoa contra quem o agente devia praticar o crime.
Diz letra B, por tentativa de homicídio privilegiado, já está errado, né? Porque o crime se consumou, afinal de contas, você teve a consumação do homicídio de Rubem. Mas aí coloca aqui, por tentativa de homicídio privilegiado de Joaquim e homicídio culposo de Rubem, agravado por ser a vítima maior de 60 anos, não, em virtude da regra específica do artigo 73. Essa não é a solução correta. Então vamos lá, a letra C diz que apenas por tentativa de homicídio privilegiado, uma vez que ocorreu erro quanto à pessoa. Realmente houve erro quanto à pessoa, na verdade não foi erro quanto à pessoa, né? Houve um erro na execução que permite que você leve em consideração as circunstâncias da vítima que ele pretendia atingir. Mas não houve tentativa de homicídio, houve, na verdade, uma consumação, o que está errado também. A letra D é a correta, diz que apenas por homicídio privilegiado consumado, uma vez que ocorreu, aí sim, erro na execução. Então, o crime está certo, o crime de homicídio é privilegiado na forma consumada, houve erro na execução, como a gente explicou, artigo 73 do Código Penal brasileiro. Erro na execução também é muito frequente, como resultado diverso do pretendido. Não deixe de fazer leitura atenta nos seus estudos aos artigos 73 e 74 do Código Penal. Espero ter sido esclarecedor nessa minha abordagem, né? Esperemos, portanto, por uma próxima análise de uma nova questão. Forte abraço e até lá.